Estamos gravando, então. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Lauro Baldini, eu sou professor do Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, e essa atividade está inaugurando, no ano de 2021, né, mais uma etapa do nosso ciclo de conferências, debates, luto e linguagem, né, que é um ciclo que o Thales está coordenando. Essa atividade é uma atividade ligada ao Centro de Pesquisa Poemas, que é um centro coordenado pela professora Mônica Zop. É um centro que reúne vários docentes do Departamento de Linguística, e que tem esse nome, Poemas, tendo em vista os temas com que os professores trabalham. Então, poemas significa política, história, enunciação, materialidades e sexualidades. E a gente acabou conseguindo montar esse nomezinho, Poemas, né? E no interior do Poemas há vários grupos de pesquisa. Então, tem o grupo de pesquisa Psipolis, que é esse que eu coordeno junto com o Thales, que é um grupo que se chama Psicanálise Política Significante, né? Então, a gente está na segunda etapa do nosso ciclo de debates luto e linguagem, né? Então, dou as boas-vindas a todos e todas e todes, e quero agradecer muito a Bianca, que vai conversar com a gente hoje. O nosso encontro tem uma história interessante, porque a Bianca assistiu a duas, na verdade, acho, né, Bianca? Duas sessões, digamos assim, desse ciclo Luto e Linguagem, e mandou um e-mail para mim, eu pedi para ela um texto que ela tinha publicado, e aí a gente se interessou muito em ouvir a Bianca, né, e a gente acabou conseguindo, então, começar esse ciclo, né, de 2021 com a Bianca, né. Então, agradeço muito a Bianca pelo contato inicial, pelas conversas que a gente foi tendo, e já pela conversa de hoje, que eu sei que vai ser muito produtiva. A Bianca, ela tem mestrado e doutorado em filosofia, o trabalho mais recente da Bianca, como ela estava comentando com a gente aqui um pouco antes do evento iniciar oficialmente, é a sua tese de doutorado sobre os sonhos em Platão, né, que é um tema também que interessa bastante a gente, né? E esse nosso encontro aqui é um encontro em que a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais dialogada. Então, eu queria deixar todo mundo à vontade, né? Porque aquele modelo, né, conferência seguida de perguntas, presencialmente ele já é um modelo que já se tornou cansativo, né? E online ele é um modelo que se torna mais cansativo ainda, né? Então, eu quero deixar a Bianca à vontade, quero deixar todos vocês à vontade, para a gente fazer uma coisa um pouco mais de reunião de trabalho mesmo, né? A gente tem uma pessoa que vem, digamos assim, de fora, conversar com a gente, né? E aí é uma ocasião de conversa mesmo, né? Provavelmente, eu vou perguntar para o Thales, provavelmente eu esqueci de dizer alguma coisa importante. Ou esqueci, Thales, algum recado, alguma coisa que eu tinha que falar? Ou era isso? Obrigado, Lauro. Basicamente isso. Só uma informação que eu gostaria de acrescentar é que na semana que vem, na sexta, no dia 5 de março, às 3 horas, a gente vai ter um outro encontro do ciclo de conferência de linguagem, que se chama Poemas para uma Noite que Não Passa, Escrita, Luto e Violência. E a nossa convidada vai ser Tiara Veriato Chaves, que fez mestrado e doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Então, para quem chegou pelo link, está super convidado, é só entrar na página do Psipolis no Instagram e no Facebook, que ali tem o formulário. Aí vai ser o mesmo esquema que está acontecendo hoje, a inscrição, recebe o link, e daí a gente tem a gente desenvolve nesse formato. Basicamente isso. Só uma coisinha antes de passar a palavra à Bianca, porque de fato, Thales, não tem jeito, eu sempre vou me esquecer de alguma coisa, e sempre a gente vai ficando próximo das pessoas, a gente esquece de falar certas coisas, né? Então, eu queria dizer o seguinte: o Thales, ele defendeu a tese de doutorado dele no ano passado, e é uma tese de doutorado que passa pelo tema do luto de maneira muito rigorosa, mas também pelo tema da poesia e pelo tema da ditadura.
Então, é uma tese interessante por trazer esses elementos, assim, que nem sempre são colocados em diálogo. Quer dizer, essa coisa da produção poética, essa coisa do luto e essa coisa da ditadura. Então, eu recomendo a todos, a tese do Tales já está online, eu espero que seja publicada logo, né? Mas é uma tese que eu recomendo muito. É que a gente é tão próximo que a gente acaba esquecendo de falar essas coisas, né? E, Bianca, de novo te agradecendo, querendo te deixar muito à vontade para você fazer do jeito que você achar melhor. E, enfim, bem-vinda a mais uma reunião do Psipolis. Obrigado, viu? Obrigada, Lauro. Obrigada, Thales. Né? Boa noite a todos. Bom, então, como o Lauro estava falando, eu trouxe aqui para vocês um trabalho que é um trabalho já, enfim, que tem alguns anos, né? Ele já está pronto, já foi publicado, né, de 2016, mas eu acho que ele compõe bem nesse ciclo, né, sobre o luto, né, luto e linguagem. E é um trabalho que eu tenho vontade de dar continuidade também. Eu vou ler para vocês o texto. Né? Ele originalmente foi intitulado Derrida e a Tragédia, Antígona e o Indescindível de Luto. Né? Esse é o texto dele, né? no qual ele foi publicado. E é um trabalho que eu, com uma certa liberdade, né, me utilizo do quase conceito, ou indescindível de luto de Derrida, né, que ele chama assim, ele não chama de conceito, para fazer uma análise, né, uma interpretação, uma crítica filosófica de Antígona. Né, então, assim, é importante dizer que eu não sou especialista em Derrida, né, eu acho, né, a obra dele fascinante, muito atual, né, toda uma nova maneira de pensar, né, e com a qual eu me identifiquei muito rapidamente, assim. E então, assim, eu sou da filosofia antiga, né, minha tese e minha dissertação foram sobre minha dissertação foi sobre Protágoras, né, o sofista. Minha tese foi sobre os sonhos em Platão. E então, assim, eu estou aqui mais para compartilhar esse trabalho, ouvir, aprender, né, enfim, dialogar mesmo e falar sobre esse tema, né, do luto, que realmente é muito importante de ser falado agora, né. E, né, 250 mil mortes, sem luto oficial, né, tudo isso que a gente está vendo, né, todo esse descaso, toda essa, enfim. Então, acho que é importante esses momentos, né, são muito importantes. Então, assim, as duas principais obras de Derrida, né, com as quais eu dialogo nesse texto, nesse trabalho, são O Espectro de Marx e Força de Lei. Né, sobretudo, O Espectro de Marx, que tem no título, no próprio título, tem a palavra luto. Né? O subtítulo do livro, O Espectro de Marx, é O Estado da Dívida, o Trabalho de Luto e a Nova Internacional. Né? Então, nesse livro, o Derrida ele pergunta sobre o futuro do marxismo. Né? Para onde vai o marxismo? E aí ele diz que essa questão aponta na direção de Hamlet. Né? E é a ideia da espectralidade que vai unir, né, esses dois autores, o Shakespeare e o Marx, né? Lembrando do Manifesto Comunista, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, né? E Hamlet também começa com o aparecimento, né, do espectro do rei morto. Né? Então, assim, ele diz que nesse texto, nesse livro, ele só falará sobre o luto e que a tragédia de Hamlet é sobre o luto, né? O que já aparece em outras interpretações, mas que eu acho que é interessante é porque o Derrida ele vai tornar o luto um conceito mesmo, né? Quase conceito, né? Como ele diz. Né? E é interessante porque não é um tema clássico da filosofia, né? Muito mais um tema da psicologia, um tema que aparece muito na literatura, né? Na arte, né? Na psicanálise, é um tema também importante. Né? Então, é interessante, assim, né? Pensar o luto como um conceito mesmo filosófico. E em relação às peças, né, Hamlet e Antígona, eu também nesse texto eu também falo sobre o Édipo, né, o Édipo Rei, também é mencionado, né, nesse meu estudo. Mas sobre Antígona, assim, eu queria só frisar algumas coisas antes de começar a leitura, porque, né, enfim, acho que é interessante para a gente poder
começar, assim, para situar, né? Então, uma delas é sair da dicotomia, né? O Creonte é o tirano e a heroína né, Antígona, a justiça, né? E eu acho que a peça, ela problematiza isso, né? Essa é um pouco a vertente do Derrida. E a outra também é sair da dicotomia da leitura hegeliana, né? Da oposição entre a lei do Estado e a lei da família, né? Porque há sentidos, né, mais subterrâneos e tudo, que é o que interessa ao Derrida. Mas, assim, o Derrida, ele não fala sobre Antígona em Espectro de Marx, né, nesse livro que eu usei. E sim, outro livro dele, que é o Glass, que é um livro que eu ainda não consegui me embrenhar muito, é um livro super difícil, mas lá ele faz, né, ele faz uma leitura, na verdade ele faz uma crítica à leitura hegeliana de Antígona. E, então, assim, se eu der continuidade a esse trabalho, é um pouco por aí que eu tenho que ir. Então, assim, lembrando que o Derrida, ele faz uma crítica, né, ele desconstrói o ideal de fundamento, né, de totalidade, né, algo que remeta a um centro, um lugar próprio, né, e também essas dicotomias, né, estabilizadoras, né, ou hierarquizantes. Então, a filosofia dele, né, o pensamento da desconstrução, ele é caracterizado por deslocar esses pares binários, né, essência-aparência, masculino, feminino, né, ele busca deserarquizar, né, essas categorias. E aí, nesse texto, né, no Glass, onde ele fala especificamente de Antígona, não vai ser pela perspectiva do luto, especificamente, né, mas fazer uma crítica a essa, né, interpretação que ficou super... essa interpretação mais conhecida, né, da peça, que é a interpretação de Hegel, em que ele chama atenção para a peça, né, interpreta a peça como sendo essa transição da lei do parentesco, né, para a lei do Estado. É uma interpretação interessante, a princípio, porque realmente na Grécia, eles, antes, né, da democracia, antes da constituição de um Estado, né, democrático, e, enfim, e até antes um pouco, a Grécia era feita, ela era dividida em frátrias, né, então eram comunidades familiares, né, famílias estendidas, né, em que cada uma tinha suas próprias leis e tal, né, daí que vem também o pater família, né, o pai era a lei, né, então o público, né, a noção de público foi conquistada aos poucos, né, então assim, e a família era o seio da reprodução, né, o lugar onde o ser humano não se distingue tanto dos outros animais, né, então assim, o lugar da política, da criação, né, do que é propriamente humano, seria o fora de casa, né? Então, digamos assim. Então, assim, nessa interpretação do Hegel, o Creonte, né, o homem, né, o Creonte, ele representaria a lei do Estado, universal e pública, e Antígona falaria em nome da lei da família, né, privada, singular, e, enfim, e aí, mas Derrida vai questionar a existência desse corte, né, até porque o pater família, ele é uma espécie de Estado dentro da família, né, em certo sentido. Então, então ele diz que, né, ele questiona, né, esse corte, né, entre essas duas ordens, natureza, cultura, família, Estado, né, para dizer que o Estado e o parentesco, eles estão implicados, né, imbricados um no outro. Né? Então, assim, essas peças, né, tanto Édipo, quanto Antígona, quanto Hamlet, né, podem ser interpretadas sob várias chaves, né, e foram, né, mas eu acho a de Derrida bastante interessante, porque, né, é uma chave pós-psicanálise, com ela introjetada, né, claro, mas eu acho que também abre para uma nova ética, assim, uma nova subjetividade, né, e trazer isso para a filosofia, esses temas também, né, luto, eu acho tudo isso muito, muito rico, assim. E eu acho que é uma ética também que desloca o homem do centro, né, eu acho que também isso é bastante legal, assim, né, para esse momento nosso, né, de crise ambiental,
né? Enfim, no texto a gente vai falar um pouco também disso. Bom, então eu vou começar a leitura e, enfim, aí depois a gente conversa, né, um pouco. Então, introdução, né? Derrida e a tragédia, Antígona e o indecidível de luto. Em Espectros de Marx, Derrida diz que não falará de outra coisa senão do luto. E além de tratar, obviamente, de Marx e do marxismo, relaciona-os inúmeras vezes a Hamlet, que, segundo o filósofo, é, por excelência, a tragédia do luto. E o luto, segundo Derrida, é, para além da lógica opositiva, tudo o que há, em nome da vida e em nome da morte. Aí eu cito, né, uma passagem do Espectro de Marx. Viver, por definição, isso não se aprende, não por si mesmo, da vida pela vida, somente do outro e pela morte. Em todo caso, do outro no limite da vida, tanto no limite interno quanto no limite externo. Trata-se de uma heterodidática entre vida e morte. Fecha aspas. Se somos seres enlutados, Hamlet, porém, não denega esta condição de modo a obliterá-la, como se nota na batalha especular que trava com seu tio e detentor do trono, que quer interrompê-lo em sua batalha, em seu trabalho. Em Antígona, esta é também a tragédia de Creonte, a tragédia daquele que fala em nome da vida e que, presumindo saber o que ela é, procura convencer-se de que o morto não existe mais. A peça Antígona não é mencionada em Espectros de Marx, porém, resolvemos incluí-la em nossa análise acerca do luto, pois se Derrida, tratando do luto, faz inúmeras menções a Hamlet, o enredo da peça de Sófocles circula de modo bem claro em torno do tema, qual seja a morte e a proibição do sepultamento de Polínices, irmão de Antígona. Entretanto, para chegarmos até Antígona, precisamos atravessar como que entre o futuro e o passado, as tragédias Édipo Rei e Hamlet, bem como o que podemos alcançar desse pretenso Shakespeare, herdeiro de Sófocles. Compondo uma análise dessas três peças a partir do quase conceito ou indecidível de luto, o luto, por um lado, como algo aporético e, por outro, como algo sempre denegado, acreditamos ser possível, além de elucidar melhor o quase conceito tão caro ao pensamento derridiano e à desconstrução, compreender as questões éticas, políticas e jurídicas que a desconstrução suscita. Para tal, relacionaremos ainda o tema do luto à primeira parte de Força de Lei, onde o filósofo evoca a tarefa da desconstrução como aquela de uma responsabilidade incalculável diante da memória e da herança. Para sermos fiéis à desconstrução, é importante mencionar ainda que as obras que nos foram legadas e das quais iremos tratar, a maneira do que é espectral, não permitem clausura e, portanto, desafiam sempre e não deixarão, através dos tempos, de desafiar. Essa é uma das características da desconstrução, né? A compreensão do texto como algo inacabado, né? Passível de deslocamentos. Então, a parte 1 agora do texto, que se chama A Tragédia, o Espectro e a Herança. Na Grécia arcaica, o destino do rei está intrinsecamente relacionado com o destino da comunidade. E na Grécia clássica do teatro, a tragédia não foge a esta sina. Em Édipo Rei, quando Laio é morto, Tebas seria infestada por uma peste avassaladora, se não fosse Édipo, o decifrador de enigmas, calar a esfinge. A epidemia, no entanto, chegará anos depois, exigindo a expiação do crime perpetrado contra o antigo rei. O inquérito, autodescoberta de Édipo, se inicia quando ele pede conselho ao oráculo sobre como acabar com o flagelo que devastava Tebas, e quem vai buscar a mensagem de Apolo é Creonte, seu cunhado tio. A mensagem do oráculo de Apolo diz que somente com a expiação do crime cometido contra o antigo rei, pela morte ou banimento do ser impuro, a peste seria posta a um fim. É um imperativo que exige a ação de Édipo, que, como governante de Tebas, precisa encontrar uma forma de pôr fim a este mal, ou, tal como atenta o sacerdote no início da peça, encarar a possibilidade de vir a ser o governante de uma cidade vazia. Eu acho interessante um pouco esse início do Édipo, né, que
que ele talvez não soubesse, né, quem ele é, o destino dele, se não tivesse havido essa peste, né? Então, eu acho interessante um pouco pensar no Édipo também dessa perspectiva, né, como um inquérito né, policial, digamos assim, né, que ele precisa investigar quem foi o responsável e por causa da peste, né, justamente a peste que é a causadora né, da ciência dele sobre quem ele é nesse momento atual que a gente está, né, acho que é bem interessante. Então, como governante de Tebas, Édipo precisa encontrar uma forma de pôr fim a este mal, e quando descoberto como assassino de Laio, é condenado pelo seu próprio edito ao banimento da cidade. Mas antes disso, cega os próprios olhos. De alguma maneira, fomos todos cegados por Édipo, porém, se Édipo nos deixou de herança a cegueira, apenas alguns podem entrevê-la. Em Édipo, tudo se passa como se de um sonho ocorresse um salto a um estado de vigília excessiva, a visão que é cega pela luz. Em Hamlet, só os que dormem podem ver. Aí eu cito aqui uma partezinha do Hamlet, né? Ato 3, cena 1. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo, os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura vida tão longa. É uma partezinha daquele solilóquio, né? Ser ou não ser, né? Eis a questão. Segundo Derrida, Hamlet pragueja contra o infortúnio de ter nascido para castigar, vingar, exercer a justiça e o direito, matar para viver. Hamlet é chamado pelo espectro de seu pai para endireitar o mundo, colocá-los em seus eixos, em seu reto caminho, vingar-se do tio pelo assassinato do pai, missão esta que, segundo Derrida, o príncipe amaldiçoa por ser-lhe inata, dada pelo seu nascimento, assim como ao seu nascimento. Édipo, por seu turno, definindo orgulhosamente sua vitória sobre a esfinge, como obra apenas de sua inteligência e esforço, é um homem de ação. Aí eu cito uma partezinha do Édipo. Não me despertastes agora do meu sono, né, diz ele ao sacerdote da primeira cena, mas que, ao contrário, já derramou copiosas lágrimas na errância de seu pensamento e que lhe veio à mente apenas a solução de consultar o oráculo. A partir dessa decisão que o levará à perdição, nenhuma passividade interpor-se-á em sua ação, mas, ao contrário, sempre irá impor-se sobre as pessoas e as circunstâncias, desdenhando sempre da inatividade. De acordo com Derrida, só há tragédia, só há essência do trágico desde que haja essa originariedade, mais precisamente, essa anterioridade pré-originária e propriamente espectral do crime do outro, um crime grave cujo acontecimento e a realidade e a verdade não podem nunca apresentar-se em carne e osso, podem apenas se deixar presumir, reconstruir, fantasmar. Hamlet, conforme afirma Derrida, amaldiçoou o destino que o teria destinado a ser o homem do direito, justamente como se amaldiçoasse o direito mesmo que teria feito dele um reparador de erros, aquele que não pode vir como direito senão após o crime. Édipo, por sua vez, cega os próprios olhos porque, ao mesmo tempo, o crime e a reparação do crime serem, por ver, né, o crime e a reparação do crime serem praticados pelo mesmo homem. Édipo mata seu pai na mesma travessia em que tentava escapar de seu destino vaticinado. Apesar de ignorante da identidade de sua vítima, mata quem lhe deu a vida. Édipo declara que, em uma encruzilhada de 3 caminhos, ele mesmo, um só homem, possivelmente tenha matado toda a comitiva do rei. Contudo, nesse momento de investigação, surge uma esperança devido à discrepância numérica entre os relatos da morte de Laio, pois Jocasta afirmara que, segundo o pastor, os assassinos foram vários. Interessante nesse ponto notar que Derrida diz em Espectro de Marx sobre o espectro. Não alma nem corpo, e uma e outra coisa. O espectro possui uma estranha forma de aparição e desaparição, e sem que se possa assegurar o que ele tem em comum com o espírito, pois sendo pura dispersão, sem reunião possível,
há dificuldade em identificar se ele é mais de um ou menos de um. Tal é o que vemos em Hamlet, o espectro do pai, o desaparecido que aparece. Acerca do estar aí, do ausente, não se pode afirmar se está vivo ou morto. No entanto, afirma o filósofo, é justamente esta dissimetria espectral que, interrompendo toda a especularidade, desincroniza e faz voltar à anacronia. Nas palavras de Derrida, o espectro é sempre um retornante. Não se tem meios de controlar suas idas e vindas, porque ele começa por retornar. Havendo algo como espectralidade, suspende-se a ideia confortante da sucessão linear entre um antes e um depois. Reconhece, nesse sentido, a plena consonância entre o efeito de espectralidade e a desconstrução derridiana, pois um dos caminhos indicados em espectros de Marx é justamente o da possibilidade de tal efeito em frustrar oposições como presente e futuro entre presença efetiva e o seu outro. Derrida sustenta que o pacto necessário, então, para reinar é ter mais de um corpo, porém, do que se trata é da identidade de um fantasma. Este é, segundo ele, justamente o problema, e sustenta algo semelhante acerca do pensamento da disseminação, que é uma das sinônimos para desconstrução, segundo o qual o não deixa nunca de acontecer, mas só acontece no traço do que aconteceria de outro modo, e, portanto, acontece também como um espectro, nisto que não acontece. Derrida afirma e reafirma a necessidade de falar do fantasma ao fantasma e com o fantasma, e que apenas a singularidade de uma posição de fala, de uma experiência e de um lugar de filiação são lugares e laços a partir dos quais podemos nos dirigir ao fantasma. Apenas quem sente e suporta uma inadequação a si é capaz de falar ao fantasma e fazê-lo falar. O espectro tem como característica ser uma imagem ou visibilidade de uma presença que não se vê diretamente, mas que está lá, circunda o fenômeno. Nesse sentido, o espectro é possuidor de uma temporalidade específica e singular. O tempo está fora dos eixos, outra parte famosa, do Hamlet. Pobre de mim, que nasci para pô-lo novamente no lugar. O que doa valor de presença à presença não se situa na mesma dimensão temporal do fenômeno visível. Há algo à espreita que pré-existe a este, que sem ser visto é uma ameaça contínua a entrar em cena. E ao lado do que é visível, fundir-se com a visibilidade. É necessário, não obstante, em um tempo sem junção assegurada, nem conjunção determinável, alguém bastante louco para dar livre curso à possibilidade de tal endereçamento. E Derrida nos encaminha a questão: e se o desajuste fosse a condição da justiça? Em Espectros de Marx, Derrida propõe que pensemos a tragédia irreparável, a maldição indefinida que caracteriza a história do direito, enquanto que o porvir, segundo ele, só pode ser preservado pela abertura da heterogeneidade, ou seja, não pode ser senão dos fantasmas. O que se passa entre dois, e entre todos os dois que se queiram, como entre vida e morte, só se há de valer de um fantasma, na citação dele também. Que seja entre duas pessoas, entre presente e passado, entre presente ou futuro, ou entre passado e futuro. Para Derrida, estar com os espectros seria, pois, uma política da memória, da herança e das gerações. E a justiça só se preserva possível pelo reconhecimento desses outros que não estão mais e dos que ainda não estão. E aqui é outros, entre aspas, porque para demarcar que não se limita ao outro humano, Essa é uma ética, alargada do Derrida, uma outra subjetividade ética que amplia esse outro como qualquer outro, uma abertura radical ao outro, à alteridade. O fantasma, por um lado, volta, ou seja, evita a conjuração que se faz para erradicá-lo, mas, por outro, ele aparece justamente para que o deixem ir. A herança, deste modo, é identificada ao trabalho que se dá nesta indecidível fronteira, pois ela é sempre e, ao mesmo tempo, um imperativo e um feixe de injunções.
herda-se sempre um segredo, e o herdeiro deve, portanto, responder a essa dupla injunção, contraditória, mas complementar, que é, por um lado, afirmar o que vem a necessidade de apropriar-se de um passado que é inapropriável, e, por outro, após a decisão de dizer sim, selecionar, filtrar, ou seja, transformar. Nesse sentido, diferentemente do luto, que tem um fim, e, portanto, que pretende negar o outro dele apropriando-se, o luto impossível derridiano quer a manutenção do outro em mim como alteridade. O desejo de conservar o morto, encerrá-lo como memória, mostra o processo de introjeção e de interiorização do outro. Isto é, ao apropriar-se do outro, idealizá-lo para conservá-lo, perde-se aquilo que o faz outro. No entanto, o desejo de deixar ir o morto indica um respeito à sua alteridade, em sua impossível redução, para dessa maneira continuar sendo por ele instigado. A tarefa que carrega consigo a angústia da suspensão, intervalo ou aporia necessária que abre para o ir e as transformações é cara à desconstrução, que, opondo-se a qualquer ideal de totalidade, de identidade, de retorno à origem, vê no luto a capacidade de suportar a aporia. Se Hamlet, portanto, é um ser enlutado e que sente essa condição, ele é também herdeiro de Édipo, daquele que cega os próprios olhos porque sua visão foi excessiva. Antígona. Então, o luto de Antígona, né, ou quase luto, ou luto impossível, né, ele vai dando várias possibilidades, né, mas é sempre isso, né, um quase, ou é sempre um excesso, ou um menos que um, né, um mais que um menos que um. O núcleo da trama da peça de Sófocles, Antígona, é a morte e o sepultamento de Polínices, irmão de e filho de Édipo. De um lado está Creonte, zelando pela unidade e os interesses da polis, que proíbe o enterro do morto e as honras funerárias. De outro está Antígona, que insiste que sejam concedidas as honras funerárias ao irmão e defende, da perspectiva de parente e amiga dos mortos, como ela mesma se diz, a importância de que o morto seja sepultado e honrado. A peça apresenta uma aporia, uma vez que, por um lado, é legítimo que haja lei, bem como é legítima a contraposição que ele faz à heroína. Em cena, portanto, a peça coloca o problema da punição com a morte, ao descumprimento do edito do rei, abordando paralelamente a questão do luto e da denegação do luto. Assim, é claro que é muito tentador, né, colocar a Antígona nesse lugar da justiça, né, não só por ela sustentar, né, um direito inalienável, né, do sepultamento, do luto, mas também porque é extremamente brutal, né, e tecnocrata, né, a determinação do Creonte, né. Tanto Polínices quanto Etéocles eram de Tebas, né, eles combinaram de fazer uma espécie de troca, né, acho que cada um ficava 6 meses no trono, e aí, quando foi a vez do Polínices, né, o Etéocles não aceitou passar o trono para ele, né, então a guerra aconteceu por isso, e aí eles se mataram mutuamente, e aí o Creonte resolve, né, dar as honras funerárias só para o rei, né, para o atual rei. Mas é isso, né, eu acho que o problema também que o Derrida aponta é que a lei é um problema, né, então, assim, a lei, ela sempre exclui, né, alguma coisa. E, enfim, mas continuando, é do segundo estásimo do coro, né, famosa passagem conhecida como Ódio ao Homem, palavras de louvor à engenhosidade humana, que se destaca e destoa a dor de Antígona. A famosa ode fala das conquistas do homem que domestica animais selvagens e, ocorrendo-lhe recurso para tudo, sabe fugir de males intratáveis, produzir armadilhas para capturar a fauna do mar profundo,
proteger-se das chuvas erigindo casas, construir leis que disciplinam as cidades, e ainda soube aprender sozinho a usar a fala e o pensamento mais veloz que o vento. Interessante notar que, na maioria dos relatos existentes na época sobre as conquistas humanas, é mencionada a participação dos deuses. Porém, no hino de Antígona, a semelhança de Édipo, que repetidamente se vangloria por ter decifrado sozinho a esfinge, as realizações são sustentadas como conquistas humanas. Os versos, se analisados isoladamente, induzem a uma visão maiorosa do homem que progrediu da ignorância selvagem à inteligência civilizada. Porém, ao fim das palavras do coro, Antígona entra em cena presa e conduzida pelo guarda, este retornando ao rei aliviado e orgulhoso por ter finalmente encontrado o autor do delito. Ao imprevisto que faz com que as sentinelas fechem os olhos, Antígona é vista dando continuidade ao enterro do morto e cobrindo novamente o corpo do irmão, que já havia sido, pelos guardas, descoberto. De um lado temos Antígona, que defende a lei antiga, desde tempos imemoriais, de honrar os mortos. De outro, podemos admitir uma Atenas do século V, a.C., otimista da capacidade do homem em solucionar problemas e submeter o mundo a seus propósitos, confiante de que o engenho humano possa frear as contingências e o descontrole da vida social. O orgulho do homem em relação a si, o homem que a si mesmo ensinou, é notável nas palavras do coro. No entanto, os versos que encerram a própria ode assinalam a aporia, bem como os eventos subsequentes que destroem a possibilidade de uma confiante autodeterminação do homem ser a concepção do poeta. Sófocles, né? A tragédia de Antígona é rápida e o seu destino é decidido logo no início. O desfecho da peça é claramente para Creonte, que, diferentemente de Antígona, se rende e, ao fim, é esmagado pela repercussão de seus próprios atos, que se realizam através dos espíritos e das paixões de Antígona e de Émon. Podemos sintetizando, afirmar que a ode de Antígona descreve a ascensão ao poder do tirano, aquele que, sem ajuda externa, assume o controle de seu ambiente. No entanto, tal como o primeiro verso do coro diz, o homem é o ser mais deinos, mais espantoso, terrível, né? É uma palavra com muitos sentidos, né? Deinos. Terrível, admirável, hábil, temível, né? É o mais ambíguo que há. O que vemos, então, na figura de Antígona é que ela parece ser a própria encarnação do tempo fora dos eixos. Diferente de Hamlet, em seu ser ou não ser, fazer ou não fazer, Antígona abraça a morte e, sem hesitar, vai ao encontro dos seus que estão no Hades. Sua solidão e força de separação misturam-se com algo que a faz ligada de modo extremo à sua linhagem familiar. As leis novas, as leis da cidade, não parecem lhe interessar. Antígona, tal como afirma Derrida a respeito do espectro, não nos permite saber se testemunha retornando de um vivo passado ou de um vivo futuro, pois a heroína, ao mesmo tempo em que é herdeira da linhagem amaldiçoada, a faz cessar. Ao abraçar as leis antigas, insurgir-se contra a arbitrariedade de um novo, ela contribui para romper com a maldição familiar, uma vez que ela abdica de casar e perpetuar a linhagem dos Labdácios. Antígona, inclusive, nega Ismene, sua irmã, pelo seu tipo submisso como descendente de Cadmo, chamando a si mesmo de a última filha da casa real. E essas são as suas últimas palavras. É, portanto, Antígona, em sua irrupção, ainda no interior de sua própria herança maldita, que interrompe a maldição dos descendentes de Cadmo. E talvez nisso, ambos os heróis, Antígona e Creonte, estejam secretamente de acordo. Acabar com a linhagem amaldiçoada. Deste modo, abre-se o caminho para a responsabilidade de um homem mais individualizado e cidadão da cidade, menos fechado em seu círculo familiar, mais responsável diante da cidade e de seus próprios atos. A armadilha, porém, está justamente aí.
Ao perdermos ou a supormos que perdemos a maldição familiar, com o objetivo de interromper os ciclos intermináveis de vingança que recheavam os mitos, as tragédias e o cotidiano da Grécia, ganhamos a maldição do direito. Esta maldição do direito é sugerida por Derrida, uma maldição inscrita no próprio direito em sua origem assassina. Creonte, por sua vez, é aquele que não pode vir como o direito, senão após o crime. Herdeiro, repara, o rei que julga possuir a cidade, que se confunde com a cidade que governa, cai na armadilha. Creonte, o que fala em nome da vida, que se empenha em constar a morte, em silenciar a morte, censura severamente Antígona em seus lamentos, afirmando a inutilidade de chorar, o que não tem solução, e louva a celeridade necessária nas decisões de um rei. Hamlet, o príncipe desajustado, é atravessado pela retidão que o quer implido, sem desvio, ao caminho reto, à fundação do direito, e amaldiçoa o seu destino, que é consertar um tempo que anda de revés, um destino que o impele a endireitar as coisas, e a sorte que lhe destinou a recolocar nos eixos um mundo desconjuntado. Édipo, por sua vez, cega os olhos ao ver a si mesmo como criminoso que tão arduamente procurava, ao tentar fazer justiça, vingar a morte de Laio e trazer de volta o ajuste para a cidade transtornada e desregrada, fora de seu eixo, pela peste. Ele então descobre que, em sua união incestuosa, o tempo está fora dos eixos e que o semeador é também a semente. Em Édipo Rei, Édipo é chamado, através do oráculo trazido por Creonte, a solucionar o crime e ajustar a cidade. Em Antígona, é Creonte, por consequência de sua própria lei, que infunde a enfermidade a Tebas. E a notícia disto é trazida pelo profeta Tiresias, que a tem revelada pelo voo das aves. As aves já não emitiam sinais claros e se dilaceravam umas às outras por terem provado o sangue do insepulto. Lembrando que deixar corpos, a céu aberto, é uma possível causa de doença, de peste e tal. E Tiresias pergunta a Creonte: matar de novo um morto é prova de coragem? Seria uma espécie de segunda morte, a morte simbólica, mas que tem no corpo, essa segunda morte seria uma morte simbólica, mas que tem no corpo algo de essencial, então, assim, seria uma espécie de desumanização também, essa segunda morte, prova de coragem. Derrida não nega, mas afirma a necessidade de que haja lei. Questiona, contudo, a pretensão do direito como o lugar da justiça. O filósofo, ao problematizar a partir da contraposição entre a força que é legitimada e a força que não é legitimada, mostra que, se a força é aplicada no direito, a justiça só pode ser algo que excede o direito. Será que é possível uma justiça que esteja para além do direito, para além da vingança, uma injunção do espectro que não passe pelo assassinato? O pensamento da desconstrução afirma, então, a justiça como incalculabilidade, a única capaz de afirmar a singularidade do outro. Em Espectros de Marx, Derrida pergunta incessantemente pela possibilidade de se ultrapassar a lógica da reparação pela vingança e pelo direito. Em Força de Lei, ele nos remete à estranheza de perceber a justiça como uma experiência impossível, incalculável, promovendo um deslocamento, distinguindo e separando direito e justiça, dando ao primeiro um caráter ordinário, calculável, e à segunda um caráter extraordinário, incalculável. É importante, contudo, enfatizar que, muito mais do que colocar uma oposição entre indecidibilidade e decisão, o que Derrida faz é chamar a atenção para o problema da responsabilidade, cuja premissa não seja a aplicação de uma regra ou algo programável, ou seja, destituído de responsabilidade, pois só onde há indecidibilidade há, de fato, necessidade de decisão e, portanto, responsabilidade. E o porvir, portanto, não pode ser senão o aqui e agora, pois, como afirma ele, não há singularidade sem o aqui e agora.
Segundo o filósofo, é preciso a disjunção, a interrupção, o heterogêneo para se dar chance a qualquer injunção, ou, em outras palavras, a traduzibilidade assegurada, a homogeneidade dada, erradicam toda a possibilidade da herança e do porvir. E o espectro é justamente aquilo que desincroniza e faz nos voltar à anacronia. Quando Derrida se pergunta pela possibilidade de um fazer justiça que não se limitaria a sancionar e a compensar um erro e restituir um débito, mas doar, dar, para além do dever e da dívida, temos Hamlet em sua hesitação em vingar, em sua não automaticidade do cálculo, em seu estar fora dos eixos, como rastro, né? Um outro conceito, né, do Derrida é rastro, é o rastro, né? No caso de Antígona, é interessante notar que a automaticidade de sua ação é sem cálculo. Ela calcula com o incalculável. Sua desmesura vem simultaneamente do porvir e do passado, e sua desproporção se dirige à singularidade e à precedência do outro, no caso, o seu irmão, em relação ao qual não tem propriamente uma dívida, mas cuja demanda e proximidade não pode ser negada, tampouco anulada. Se por meio da aporia, assinalada por Derrida, a análise da peça Antígona não merece uma oposição marcada que prioriza Antígona como detentora da justiça, insurgindo-se contra o tirano, o gênio de Sófocles marca, sim, uma oposição. Creonte fala em nome da vida e presume saber o que ela é. Antígona se diz amiga dos mortos, nega os deuses Dionísio e Afrodite, os deuses da renovação. Antígona, por ordem de Creonte, é confinada viva em uma caverna pelo preço de ter, segundo as palavras do rei, amado mais aos mortos do que os vivos. Como serei, eu cito, uma frase da Antígona, como serei desventurada ali, nem pertencendo aos vivos, nem aos mortos. Não obstante, a desmedida de Antígona, não podemos deixar de admirá-la em sua híbris, em seu excesso. Tocada por uma espécie de dever incomunicável, a escuta das leis não escritas, das leis divinas que não foram postas pelos deuses, mas que vigem desde tempos imemoriais, ela escolhe a morte, mas ao fazer essa escolha, escolhe a vida. Ela inclui a morte na vida. Quase luto, portanto, pois se a alteridade, enquanto tal, não se apresenta, se os espectros nos requisitam, sem se mostrar, todo luto se torna impossível. As forças das determinações de Creonte, afirma Antígona, a força não foi suficiente para impor a todos os mortais a obrigação de transgredir normas divinas e perenes. O que se revela pelos interstícios de seu excesso e desproporção é uma sensibilidade hiperbólica à justiça. Sua desproporção se dirige à singularidade e precedência do outro, anunciando-se, portanto, como afirmação do porvir. O que se nota, por fim, é que o luto, bem como o seu perene trabalho, é mais exposto e menos denegado naqueles abertos à relação excessiva para com a alteridade do outro, que, como alteridade radical, é inapropriável. Inapropriável, sim, mas por isso mesmo, condição de possibilidade de todo movimento e tentativa de apropriação. Antígona, como sua irmã mesma o diz, ama o impossível. O luto é a afirmação do impossível, e esta é a herança que Antígona nos deixa, herança que é, como o luto, um trabalho. Aí eu termino, e eu queria, assim, em homenagem às Antígonas, eu queria colocar aquela música que eu te mandei, Laura. Claro. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Mas eu tenho a impressão que cada um vai ouvir num tempo, né? Ah, é? A não ser que a gente... na hora que você me mandou a música, eu pensei aqui numa solução, que é a seguinte. Um segundo. Eu nunca reproduzi, assim, vídeo do YouTube, essas coisas, só o PDF, eu sei, então.
Então, é uma solução que eu vou tentar usar agora, que é uma solução que, para que não fique cada um ouvindo em tempos diferentes, né? Ah, eu já vou passar, deixa eu só abrir aqui, só um segundo. Opa, Eu acho que foi. não. Agora sim, eu vou criar uma sala aqui, que aí a gente ouve bem na mesma hora. Em homenagem a todas as Antígonas que tem por aí. Olha, vou colocar um link aqui para vocês, e aí a gente pode ter uma experiência mais síncrona. Acabei de colocar um link para vocês, ó. Se vocês clicarem, nós vamos todos para uma sala para ouvir essa música. Vou esperar vocês chegarem. A maioria já conseguiu ir para lá? Já? Posso pôr a música, então? Laura, eu acho que só a metade, assim, não sei. Se você achar que vale botar a música toda. Assim, eu achei que tinha bastante a ver o iniciozinho, assim, os primeiros 2 minutos da música. Mas a gente pode ouvir tudo também, vocês que sabem.
Acho que todo mundo ouviu ao mesmo tempo, né? Bianca, obrigado. Bom, Bianca, assim, agora, gente, quem quiser abrir o microfone, enfim, a câmera, não tem hierarquia, não. A gente agora conversa bem à vontade. Eu só estou começando para dar um estímulo aí para quem quiser falar. Mas, na verdade, Bianca, assim, eu anotei tanta coisa que, no fundo, eu, na verdade, vou falar de poucas, porque acho que a gente depois vai precisar fazer um outro encontro para comentar com mais detalhes certas coisas, né? Inclusive porque, assim, eu tenho uma relação com o Derrida, que não eu não sou especialista em Derrida nem nada, mas sou muito seduzido por ele, né? Mas, digamos que o Lacan me seduz mais, então eu fico também numa espécie de não diria de indecidível, mas oscilação, às vezes, né? Assim, né? Mas o que eu queria te falar, bom, primeiro, assim, fazia muito tempo que eu não ouvia essa música do Chico, e no nosso contexto atual, agora, ela me soou um pouco diferente mesmo, né? Porque a gente está diante talvez de um outro tipo de cálice, né? Ontem eu estava vendo, não sei se vocês viram o vídeo em que um jornalista faz uma pergunta ao Bolsonaro e ele encerra a entrevista, né? Diz, acabou a entrevista, né? E hoje eu vi que o jornalista foi demitido. Esse jornalista que fez a pergunta foi demitido, né? Ele trabalha num jornal que enfim, um jornal pequeno e tal, e ele foi demitido. Então tem um cálice aí atual e que também está associado a um certo anti-intelectualismo, uma certa burrice mesmo. Eu estou pensando no sentido lacaniano, né? Uma certa burrice que venceu, né? Enfim. Mas o que eu queria te falar, Bianca, e não são perguntas, não, é só para te ouvir mais, assim. A gente, no nosso grupo, foi muito tomado, nos últimos tempos, por um livro de um psicanalista que se chama Jean Aluche, que se chama Erótica do Luto. E é um livro em que ele, digamos, faz duas coisas radicais, né, que ao mesmo tempo parecem muito interessantes e muito transformadoras. Assim. A gente fica também um pouco na dúvida até que ponto vai, né? Uma delas é de que ele vai contra a ideia de Freud de que o luto é um trabalho. Ele vai querer afirmar que o luto é um ato. Ele vai dizer, o luto não é um trabalho, o luto é um ato do sujeito, né? E para ele esse ato está envolvido com o sujeito aceitar perder, junto com o morto, alguma coisa de si mesmo. Esse de si, na verdade, é um de si que não é nem de si mesmo e nem do morto, é uma espécie de entre, né? Perder alguma coisa que é uma espécie de entre, né? Então ele vai enfatizar essa dimensão do ato e uma dimensão também interessante, que aí acho que já se liga diretamente a Antígona, porque é uma coisa que a Antígona diz num certo momento, né? Porque o Freud vai falar um pouco da substituição de objeto, né? Que o fim do trabalho de luto implicaria numa certa incorporação, né? E uma certa substituição de objeto. E o Aluche, apoiado no Lacan e retomando um pouco essa coisa do Antígona, ele vai dizer como a Antígona insiste na insubstituibilidade do irmão dela, né? Que ele tem alguma coisa de insubstituível, né? Ela chega a dizer isso com essas palavras, assim, né? De que há algo ali, né? De que ele é quem ele é, né? E uma vez ele indo, não tem como substituir esse irmão, né? Ela até disse, se eu não me engano, ela diz uma coisa assim, se fosse um marido, né? Eu poderia até não fazer as honras funerárias, mas sendo meu irmão, né, que eu não vou, né, que não vai poder ser substituído, então tem alguma coisa aí de uma insubstituibilidade do objeto. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. E uma outra coisa rápida, que é assim, o Aluche vai insistir muito também se apoiando no Lacan, e aí você chegou a falar, eu gostei da frase que você usou, que foi assim, ser instigado pelo mundo. Porque o Aluche vai retomar isso do Lacan, de que o luto, né, o morto, a questão do luto, etc., tem a ver com uma espécie de suscitar desejo no vivente, naquele que fica. Né? A experiência de luto, né, seria uma experiência de suscitação do desejo. E como você falou instigação, que o morto nos instiga, me pareceu algo próximo disso, né? E é algo muito presente em Antígona, né? Tem um desejo presente em Antígona muito forte, né? Que ela assume até as últimas consequências. Né? Então, assim, não são propriamente perguntas, são mais para te ouvir falar um pouco mais, assim, né? E aí também todo mundo fica à vontade
para trazer comentários, enfim. E, mais uma vez, obrigado, viu, Bianca? Então, eu acho que esse tema de ser insubstituível, né? Essa parte, né? Esses versos que você cita são interpretados de diversas maneiras, né? Ele é bem ambíguo e tudo. E eu acho que é isso, que tem é um tipo de subjetividade que está muito no aqui e agora, no certo sentido. É engraçado, né? Que parece que ela está indo em direção à morte, mas na verdade é porque ela está vivendo, né, o tempo presente com tanta intensidade, né? O desejo dela está tão, né, a ponto de bala, digamos assim, né? E eu acho que esse insubstituível do outro também remete à própria subjetividade dela, né? Dela também ser tão singular, né, que o outro também é, né? Ela também se sente, né, ela se estranha tanto, né? Ela tem uma inadequação, assim, no bom sentido, né? No sentido de se sentir singular, né? Que o outro, né? A realidade também é algo também muito muito singular, né? E aí no caso do irmão dá toda essa interpretação, né, passível para erótica, né, do irmão, né, porque tem uma coisa dela, né, tem um erotismo ali, né, que parece que é mais pelo irmão do que pelo noivo, né, mas por outro lado ela também, essa coisa ela vai para a câmara funerária, né, ela vai para a caverna junto com Aemon, né, então essa ambiguidade entre amor e morte, né, entre casamento e funeral, né? Sempre a gente vê muito isso nas obras de arte, né? Que essas coisas se misturam muito, né? Parece que é o momento do amor muito intenso, é o momento que você também lida mais com a morte, e o momento da morte você também lida com o amor, né? E são temas que se complementam muito, assim. E Achei tão bonito isso que você falou, porque eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, a gente sempre enfatiza a insubstituibilidade do irmão, né, nesses versos dela e tal. Você trouxe uma coisa legal de que esse irmão se torna insubstituível e singular, porque ela também se coloca num lugar muito singular, né? Isso é uma coisa muito interessante que você falou. quando ela diz que ela poderia casar de novo, não sei o quê, talvez seja uma coisa mais referencial da palavra, né? Você pode ter outro marido naquele outro momento, né? Enquanto que alguém que... Claro, cada marido seria um, mas talvez pela palavra marido, né? Enquanto irmão, não tem como ter outro, né? Assim, não sei. Seria mais a coisa de significante, não sei. Mas... Mas aí, igual outra coisa que você perguntou, agora eu não me lembro. A coisa da erótica do luto, né? Eu só comentei contigo essa coisa de que você fala, é uma frase que você usa no seu texto, que é ser instigado pelo morto. E me pareceu muito apropriado para pensar não só a experiência de luto, também como uma experiência de causar desejo. Né? Assim, quer dizer, porque a Antígona, a morte do irmão causa nela, né, alguma coisa que a faz. Tudo bem que culmine com a morte, mas ela tem que sustentar um desejo imenso aí para que, né, as coisas aconteçam, né? Então, isso me pareceu interessante, quer dizer, a experiência de luto como sendo uma experiência de causação de desejo, né? Que no teu caso apareceu mais como o morto instigando, né, o vivo a agir, enfim, a falar, a fazer, né? Eu acho que tem isso, né? O luto faz você depurar um pouco as coisas, né, também, né? Acho que você tira os excessos, assim, né, da visão e fica com o essencial, né, digamos assim, ou tenta fazer isso, né? E eu acho que isso também tem a ver com a experiência do... Quando você estava falando, me veio uma coisa, mas na verdade é uma coisa um pouco desesperadora no fundo, porque assim,
Por que a gente não está se sentindo causado ou instigado por 250 mil mortos? Entende? Assim, porque Antígona fala disso, né? Assim, de enterrar, de honrar, de, enfim, entrar numa batalha com o rei, né? E a gente se sente assim, né? Eu vejo isso todo dia, não só comigo, mas amigos, colegas, assim, o que a gente faz? Mas o que a gente faz? Mas o que a gente faz, né? Eu acho que a gente, assim, às vezes eu tenho a sensação de que nós não somos uma nação, sabe? Assim, que a gente está num ponto em que, mais ainda, porque, né, cada governador está fazendo uma coisa, né? Cada cidade, essa ideia de unidade nacional, né, está realmente na sua pior fase, digamos assim, né? E é horrível isso, né? É muito ruim ter ser e não ser, né, brasileiro, né, no pior sentido do termo, porque ainda somos, num certo sentido, mas qual é o sentido, né? Como fazer com que toda essa diversidade seja, né, se unifique de algum modo, se não por isso, né? Se não pelo luto, né? Pela lembrança, pela memória. Você sabe que o ano passado, Bianca, veio uma professora lá de Brasília, que é indígena, a Altaci. Todo mundo vai se lembrar. E uma hora eu perguntei para ela, falei, como é que está a questão do luto, etc e tal, né? E ela disse, está em suspenso, porque a gente, algum dia, vai precisar fazer os ritos, que foram negados, os ritos por conta disso. Tem que enterrar rápido, tem que ir para o cemitério, não é, não sei o quê. E ela disse, isso deixa a gente com o luto em suspenso, né? E, num certo sentido, com o desejo em suspenso também, né? Quer dizer, e para eles, isso eu achei interessante você trazer do Derrida, né? Essa coisa da alteridade e tal, porque para eles não é só uma questão dos vivos, mas de também salvar os mortos. Porque enquanto eles não fizerem os ritos, os mortos não estão mortos de verdade. Então, eles estão correndo perigos mortos, né? Se não fizer as coisas. E eu achei interessante que ela disse, a gente está em suspenso. A gente está em suspenso. Laura, eu acho que eu vou puxar um pouco o fio, porque... Fica à vontade aí. Obrigado, Bianca, pela fala. Eu separei muita coisa aqui. Eu vou fazer duas perguntas diferentes, mas tem realmente muitas questões que eu anotei. Gostei muito da sua pontuação sobre o Deimos, né? Como o homem ser o Deimos, na sua dimensão do assombroso, do espantoso, do terrível. Isso está realmente no fio do texto do Édipo, e isso chega na Antígona também. O fato de você destacar os assassinos no plural também tem toda uma leitura muito fina aí que está em jogo. Mas eu vou perguntar sobre a problemática do Derrida em si. Essa leitura do Derrida me afeta, e me parece que muitas vezes ele fala ao Lacan, contra Lacan, e eu queria colocar a primeira questão que ele fala no registro de uma responsabilidade, o Lacan fala no registro de uma ética, tanto Hamlet quanto o Antígona. E eu queria discutir um pouco mais, porque eu acho que eu tenho a tendência a sobrepor as duas discussões, talvez sobrepor ler o Derrida mesmo com uma lente muito lacaniana ou freudiana. Então, eu gostaria de pensar primeiro o estatuto desse trabalho de luto enquanto um certo trabalho de ontologização do que foi perdido, ontologização dos restos. Isso aparece no Espectros do Marx, quando ele fala, eu vou ler uma citação, ela é curta. Primeiramente, o luto, não falemos senão dele. Este consiste sempre em tentar ontologizar os restos, torná-los presentes em primeiro lugar, identificar e localizar os mortos. Aí o Derrida abre um parênteses. Toda ontologização, toda semantização filosófica, hermenêutica ou psicanalítica encontra-se enredada nesse trabalho de luto, mas enquanto tal não o pensa ainda. É neste aquém que formulamos a questão do espectro. Ao espectro, quer se trate de Hamlet ou de Marx. É preciso saber. É preciso sabê-lo. Ora, saber é saber quem e onde, saber de quem é propriamente o corpo e onde este repousa. Pois ele deve permanecer em seu lugar. Nada seria pior para o trabalho do luto do que a confusão ou a dúvida.
é preciso saber quem está enterrado, onde. É preciso saber assegurar-se que nisso que resta, há resto, que ele se mantenha aí e não saia mais daí. Então, seria possível afirmar que, diferentemente do Freud, que o trabalho do luto é um trabalho de desinvestimento da libido sobre o objeto perdido e um consequente reinvestimento no objeto substituto. Aqui no Derrida, me parece que esse trabalho de luto é um trabalho de construir, um trabalho de herança mesmo, de dar forma a esse resto e dar um lugar a esse resto. Aí, essa questão do lugar, ela vai encadeando um pouco porque o próprio Derrida vai pensar na hospitalidade, né? Quando ele fala que Antígona, ela faz um luto do luto, porque é um luto sem circunscrição, sem topos, sem lugar de paragem. Então, eu queria te escutar um pouco mais, se é possível pensar que esse trabalho do luto pode ser definido no Derrida, pode ser pensado enquanto um certo trabalho de ontologização dos restos, e queria te escutar, em um segundo momento, se é possível pensar essa relação entre o luto impossível e a ontologização de um lugar para os mortos. Não sei se eu consegui colocar a questão. Se quiser, eu volto nela. Bom, eu lembro dessa parte, né, do espectro de Marx. Eu acho que é uma parte, assim, um pouco complexa e tal, porque ontologizar os restos, né, eu acho que a desconstrução, né, o pensamento do Derrida, ele quer também fazer ressuscitar, né, certas coisas que foram denegadas, né, que foram escondidas, né, por toda a tradição, né, toda a história da filosofia. E então trazer um pouco esses restos, né, esses rastros, né, que não tem, que são só pegadas, né, que não tem corpo. Mas, enfim, isso me lembra, na verdade, aquele texto da hospitalidade, né, onde ele fala sobre a hospitalidade, porque ele diz que o luto de Antígona, né, na verdade, começou com Édipo, né, que Édipo, que enquanto o luto na peça Antígona é um luto proibido, na peça do Édipo em Colono é um luto impossível, porque não se sabe onde Édipo foi enterrado, né? E ela que era a guia do pai, né? Na peça, ela que né, leva o pai até onde, né, até a cidade onde ele foi sepultado, né? Ele foi divinizado. Mas, enfim, sou eu que não conheço muito Lacan nem Freud a ponto né, de saber quando o Derrida está dialogando, né, com eles, quando está se contrapondo, quando está, enfim, reiterando. Eu acho que o Derrida, ele sempre faz uma contraposição diferente de uma contraposição normal, né, quando as pessoas simplesmente refutam, né, ou dizem que está errado, ou não é isso, ou o meu é o certo, né, eu sinto que na obra do Derrida é sempre um deslocamento, né, é sempre, vamos um pouquinho para cá para não perder esse mais aqui, para não deixar, para fazer o pensamento, né, fluir, continuar, né, e para a gente não fixar os conceitos e achar que entendeu e achar que é um pouco, eu acho que nesse sentido é um trabalho diferente, né, do trabalho da psicanálise, porque às vezes a psicanálise ela precisa do pensamento, da reflexão, mas às vezes ela tem que dar uma parada, né, ela tem que dar bom, agora chegamos a um lugar e aí volta e trabalha de novo, né. Mas eu concordo, eu acho que o luto, nesse sentido, né? Ele mesmo fala, né? Que eu acho que o Freud, ele mostra 500.000 aporias, mas ele denega, muitas vezes, para poder chegar em alguns lugares, né? Que são importantes para a clínica e tudo.
E não sei se ele fala com essas palavras, mas eu interpreto um pouco assim. Então, assim, concordo que o trabalho, né, de luto em Derrida, ele não é só ele não é uma fase, né? É uma nova subjetividade mesmo sendo proposta, digamos assim, né? Uma nova ética. Sim, perfeito. Parece que ele tem, inclusive nesse trecho da hospitalidade, ele tem esse movimento de desconstrução da própria posição entre luto e melancolia. Tem um jogo que ele faz, que ele fala, Antígona lamenta. Ela se lamenta a ela mesma e se lamenta do outro. E abre um parênteses e fala Klagen, Anklagen, que é a construção do Freud para a melancolia, que é queixar-se da queixa, que ele fala Ich klage, sind Anklagen. Então, o Derrida não nomeia de melancolia, mas ele coloca sempre nesse semi-luto, nessa quase melancolia. Bem interessante esse movimento, que também foi o movimento de alguns psicanalistas, como Aluche, de quebrar essa oposição do texto freudiano. Tem uma positividade aí, né, nesse luto, né, que pra gente, às vezes, é justamente por causa da nossa cultura também, né, do imediatismo, do ser feliz, né, dessa patologização da dor. Então, quando a gente pensa no luto, a gente pensa numa coisa negativa, né, e não nessa positividade né, da aceitação, da afirmação da vida, né, do movimento, do fluxo, né, de um agradecimento, digamos, né, pelo encontro, pelos encontros, né, por ter sentido, né, ter amado, ter encontrado, não sei. Fiquem à vontade, pessoal. Quem quiser falar. Bianca, eu queria, na verdade, te fazer um agradecimento. Fiquei muito tocada pelo seu texto. Conheço pouquíssimo do Derrida, da época da filosofia lá na universidade, na graduação ainda. E eu escrevo sobre a temática do autismo e sobre os lutos vivenciados por pais e mães de crianças autistas, né? E a questão do espectro que você trouxe me tocou muito. Eu fiquei encantada com a forma como você delineou, né, através da leitura do Derrida e enfim, do Hamlet, a questão do espectro. Então, que na verdade eu quero te agradecer. Eu estava num dia assim, eu falei, hoje não vai dar. E fui lavando louça e ouvindo, e teve uma hora que eu parei, não posso mais lavar louça, eu tenho que escrever isso, porque é incrível demais. Então, muito obrigada. Fiquei muito tocada mesmo. Ai, que bom. Muito bom ouvir isso. Obrigada a você também, Kelly. Eu achei ótimo você não trazer a psicanálise, porque de repente veio uma outra luz, né, para olhar para essa temática, que eu nunca tinha pensado em percorrer essa leitura. Ô, Kelly, mas só aproveitando o que você falou, essa coisa, eu também não tinha me dado conta disso, mas no teu trabalho essa coisa espectral pode ser muito importante, né? Porque espectro do filho que vinha, mas não veio, espectro, né? Assim, tem muita coisa, né, funcionando como fantasma aí, né? E o autismo hoje, o nome do transtorno mudou de autismo para transtorno do espectro autista. E aí tem uma hora que você fala, né, que no espectro tudo se espalha, nada se pode reunir, né? Eu achei muito interessante tudo isso. Obrigado pela noite toda. Nossa, legal. Vamos trocar e-mail, de repente, se você for dar continuidade, tudo, para eu acompanhar. Com certeza eu vou te escrever. Muito obrigada. Legal. Acho que eu vou falar também aqui. Agradecer, também não conheço muito Derrida, mas eu fiquei com uma questão aqui também super tocante, é muita coisa, né? Precisava ler, né? Porque são várias coisas que pegam, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho só dessa história do somos seres enlutados, né? É um pouco intuitivo, mas eu queria te ouvir. E quando você falou do Édipo, da cegueira, a luz sem fim, a vigilância, né? Fiquei pensando até nas posições subjetivas possíveis, né? E o Hamlet, com só os que dormem podem ver.
juntando isso com o que você falou da indecidibilidade, que eu acho, né, além da questão do espectro, a anacronia do espectro, que eu achei também, que vou ficar pensando aqui um tempão, né? Por que o espectro traz anacronia? Mas essa história da indecidibilidade, eu fiquei pensando junto com a ideia da postergação do Hamlet, né? Quer dizer, essa quase como se ele fosse, você falou uma hora, né? O Hamlet fosse nesse caminho reto, né? Essa tentativa mesmo de uma decisão, né? Que não supõe um ato, né? Que acontece no final das contas, acontece né? No último ato, quando ele mata todo mundo lá, né? Quer dizer, uma quantidade de cadáver no final, né? Da peça. E que também lembrei de uma coisa que isso é do Lacan, mas acho que vocês conhecem, que eu acho muito legal, eu acho um momento muito legal, que o Lacan comenta, que eu acho muito, muito legal do Hamlet, que é o momento do enterro da Ofélia, né? Que ele pula da cova, né? Louco né? Assim, talvez incitado pelo irmão, né? Da Ofélia, como ele chama, irmão da Ofélia? Esqueci. Laertes, isso, obrigada. Que fala, tipo, eu sou o enlutado aqui, né? O Lacan coloca isso numa cena da inveja, que, aliás, tem a ver com o autismo, né? Que a moça falou, quer dizer, que não é que tem a ver com o autismo. A Lasnik Penaud usa essa cena no livro dela para falar desse momento em que é uma fórmula, um tema que só aparece nesse momento no Lacan, em que ele fala, bom, ali, quando o Hamlet se coloca na mesma posição que o Laerte, né, e que ele sai do marasmo nessa hora, começa o movimento dele como se fosse a partir desse acordar, né, que eu não sei se é de desejo, mas de acordar, de dizer, eu sou legítimo enlutado aqui, entendeu? Finalmente ele perde o objeto, né, nessa hora, ele para de ficar nesse não perdi nada, não estou nem aí, nesse ser ou não ser, vai ou não vai, enfim, estou falando comprido, mas eu queria que se você pudesse falar isso do dormir junto, achei é muito evocativo, não consigo nem te fazer uma pergunta, porque são muitas evocações, tá? Vou te agradecer. Bom, então, assim, eu não... Foi uma coisa intuitiva mesmo, eu acho que ter selecionado, né, nesse solilóquio, ser ou não ser, que é super longo, super famoso, né, eu selecionei uma partezinha ali já, né, menos conhecida, porque eu acho que eu já estava sendo instigada pelo tema do sono, do sonho, sem saber, porque ainda não era o meu tema, né, de tese de doutorado, os sonhos. Mas eu sentia na leitura das peças, de todas elas, essa relação, né, do sono e da morte, né, que até na mitologia grega são irmãos gêmeos, né, então eles têm muita coisa em comum, né, então esse encontro com o sono, com os sonhos, né, que te faz ver alguma coisa que na vigília você não quer, né, você está denegando, né, de alguma maneira. E aí você perguntou também no início, somos seres enlutados, né? Eu acho que é isso, né? Da perspectiva do Derrida, e talvez quando a gente vê tantas obras de arte falarem sobre isso, né? Naturalmente, quando você realmente está de luto, né, no sentido tradicional do termo, você nota isso e às vezes vai produzir uma obra de arte, vai falar disso, vai escrever um roteiro, vai fazer um poema, uma música, e aí dizer que nós somos, né, não é só quando acontece e a gente se dá conta, né, é toda uma nova forma de pensar, eu acho que é toda uma nova proposta subjetiva mesmo, uma nova ética né, em pensar que a gente, que essa relação de anterioridade entre eu e o outro não tem, né, o outro e você, né, você está sempre perdendo, né, o encontro é sempre uma perda, né, o olhar do outro já é
já é uma, né, a finitude do outro, né, já é um luto, né. E eu não sei, na hora que o Derrida ele alarga isso para pensar o outro, né, como qualquer outro, não só como outros, né, outros homens, né, outros seres humanos, eu não sei, às vezes eu fico na dúvida, às vezes, de se ele pensa nisso numa perspectiva do animal, né, de qualquer outro que tenha olhos, né, digamos assim, né, que possa te ver, porque ele tem um livro, né, ele tem um livro sobre o gato dele, né, ele narra uma história, como é que é o nome? Esqueci agora, é um livrinho curtinho, lindíssimo, que ele conta uma narrativa de um certo momento em que ele encontra o gato dele no banheiro, e aí ele começa a escrever tudo sobre, é um livro todo sobre a nudez, né, nós, seres humanos, porque nós nos cobrimos, né, e os outros animais, então eu acho que ele vai formulando toda uma ética ambiental, né, toda uma ética dos outros animais, né. Mas eu não sei se daria até para ampliar né, essa subjetividade ética para qualquer outro mesmo, porque é um não saber radical, né? É um respeito, né? Um ser tomado pelo outro de uma forma tão radical que pode ser qualquer outro, né? E talvez, claro, a gente se identifique mais né, com os animais. Mas não me lembro mais o que você perguntou, acho que foi alguma coisa da peça, né? Do momento em que ele tem uma espécie de competição, né, com o luto do Laertes. Não sei, parece que é interessante mesmo isso, né? Tem uma competição ali, mas eu não saberia falar muito sobre isso. Assim, eu só percebo que ele realmente, né, quando ele nota né, o Laertes, né, o irmão da Ofélia, enlutado, né, com o pai, mas eu também não sei, assim, o que... Acho que talvez a perspectiva lacaniana tenha mais a dizer, né, sobre isso. E tem essa coisa, né, Paula, dele se jogar na cova, né? Isso sempre me parece uma coisa estranhíssima, né? Assim, porque ele poderia ter dito tudo aquilo ali, né? Mas ele se joga na cova, né? Tem uma coisa aí. Tem uma coisa cômica, né? Não sei, eu acho que tem uma coisa, né, muito assim enlouquecida, é engraçado, né? Porque é uma mistura entre loucura e excesso de lucidez, né? Ao mesmo tempo, né? Tudo tão misturado, assim. A hora da cadeira, né? Também. Eu vou retomar um pouco a questão do luto impossível. Acho que tem outra questão que eu gostaria de partilhar. Eu defendi há pouco tempo uma tese sobre o luto e na banca o Christian Dunker exatamente o ponto um dos pontos que ele mais criticou foi o do luto impossível, que segundo a leitura dele, o impossível seria uma categoria muito bruta para se falar de um luto, no sentido de que ela talvez não abrisse espaço para contingência. Eu queria escutar como você pensa essa crítica, como é que fica a contingência diante do luto impossível. O Dunker, só para contextualizar, ele prefere que se falar de um luto infinito e divide esse luto infinito entre um luto infinitamente contável, que seria ligado ao homem, e um luto infinitamente incontável, é interessante que você usa incalculável, né? Ligado a um luto da mulher, a uma outra posição. Mas essa foi uma crítica que ficou me ressoando e eu realmente não sei responder. Como que ficaria a categoria do contingente nessa teorização do Derrida sobre o luto como afirmação do impossível, todo esse debate do luto impossível? Não sei, assim, impossível, acho que é nesse sentido de que, né, já somos enlutados, né, e a impossibilidade de se chegar a um termo, né, de se chegar a introjetar, né, eu achei como ele fala isso, né, é uma aporia, né, ao mesmo tempo em que
você quer que o outro, né, você quer que o outro vá, mas ele, né, ele volta, né? Então eu acho que é impossível um pouco nesse sentido, assim, né? E isso seria sempre, né? E obviamente que quando alguém morre, não é? Ou quando alguma coisa muito que te instigava muito, né? Que você estava muito investido acaba, fica mais evidente, né? Mas é como se a gente tivesse o tempo inteiro nessa rivalidade, né? Entre investir e desinvestir, né? Como tem toda essa coisa do... Quando a gente sente, eu acho que, não sei, tem uma rivalidade, que talvez vocês possam falar sobre isso, mas que eu já ouvi falar, que a psicanálise fala muito da rivalidade entre seres muito iguais, né? Rivalidade entre gêmeos idênticos, tem né, o cinema, a literatura fala muito sobre isso, não sei se é o Freud que fala, né? Então, assim, você vê alguma coisa se tornar muito igual a você expulsa, né? E a coisa fica nesse vai e volta, assim. O Tales trouxe também uma coisa interessante aí, só para comentar, porque essa questão que o Tales traz também é uma questão que coloca em jogo a própria análise, no sentido, né, de se a análise tem fim, então deve-se considerar que um luto tem fim. Sabe, assim, uma coisa do tipo, é preciso considerar que há um fim do luto, né? Para, inclusive, se considerar que poderia haver um fim de análise, enfim, é toda uma questão ancestral na psicanálise, né? Assim, quando é que isso acaba, né? Enfim. Eu estou pensando que talvez por causa que a contingência é parente da indecidibilidade, né? Se não tiver a contingência e indecidibilidade, a gente não tem responsabilidade, não tem escolha, não tem ato, não tem psicanálise, não tem esperança, né? Sei lá. Mas entendo, depende de como a gente entenda o que é esse impossível, né? Claro que é um impossível no sentido de uma tensão, que eu também estou ouvindo na resposta do Christian, né? Porque infinitamente incontável ou infinitamente incontável, né? A gente pode pensar realmente na posição aberta da mulher, posição fechada, né? Posição não fálica, né? Não toda ou toda, mas também de alguma forma esse infinito tem pontos de basta, né? Sim. Tem pontos de recolocação, né? De apaziguamento, porque senão é isso, senão psicanálise, né? Não tinha porquê. Né? É verdade. Vamos salvar a nossa parte, nossa pele. Não, estou brincando, mas estou me comunicando também com o que vocês perguntaram, o que a gente faz, né, diante dessas mortes todas, claro, né, o que é possível fazer, né, porque, por isso que eu gostei muito do que você falou de seres enlutados, eu ouço de várias formas mesmo, né, e eu concordo, acho que não é só... Né? Eu acho que é se dar conta, né, se dar conta, não é viver como antigo, né, mas é se dar conta dessa condição, né, e levar isso para outros momentos onde você está, né, totalmente investido, né, e denegando, né, não se sentindo de fato dividido né, ou faltoso, né, então eu acho que é um pouco nesse sentido, né, mas eu gostei disso que você falou, Paula, né? Tem que ter uns momentos de apaziguamento, né, de basta, né, são momentos também importantes, né, E essas expressões sempre são ótimas, né, se dar conta e tal, porque você remete a esse de se dar conta mesmo, né, de perceber e tal, e de incluir na conta, né, de algo se perdeu, quer dizer, precisa marcar na conta que alguma coisa se perdeu, né, porque senão também não fica impedido o movimento. Né? O Matheus está querendo falar, estou sentindo que o Matheus quer falar faz tempo ali, não é? Olá. Eu tô aqui de curioso, mas eu, Bianca e Laura, fiquei bastante, durante a sua fala, Bianca, fui pensando, a todo momento foi me remetendo a uma perspectiva da experiência da ditadura, né? E fui me lembrando bastante
bastante da questão dos mortos da ditadura, né, dos desaparecidos, das Madres, né, de Maio, também na Argentina, e fui pensando um pouco também no nosso momento atual, nesses 250 mil mortos, que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que reivindicar dessas mortes, assim. Acho que tem uma aproximação, enquanto, né, desses mortos de hoje, dos desaparecidos de antes. E fiquei pensando bastante na função do reivindicar o luto enquanto ato político, assim. E parece que é algo que na nossa história ainda é um trabalho a ser feito, é uma herança, né, que ficou, um trabalho que a gente precisa fazer ainda, que a gente ainda não aprendeu a fazer, a gente ainda está em processo com isso. E disso, né, fiquei pensando muito, me pegou no texto quando você tem uma frase sobre a justiça no luto ser uma experiência impossível também. E ficou às voltas com a injunção disso tudo aqui. Não sei que função a função a justiça poderia fazer no meio disso tudo, para onde a gente precisa reivindicar, né? Como que isso pode abrir movimento de desejo para a gente enquanto sociedade. E pensando um pouco por aí. Eu acho que só da gente estar falando sobre isso, né, eu acho que já é um começo muito bom, assim, né, só de poder falar e de, né, reivindicar e ressaltar, né, a importância disso, eu já acho que é muita coisa, né, e assim, nesse momento em que a gente não pode ir para a rua, né, então, assim, né, é muito complicado, porque, na verdade, nada substitui também, né, a gente poder ir todo mundo, né, se agrupar e sentir, né, a força do coletivo, né, a força de todo mundo sentindo a mesma coisa, né, então acho que o luto também, a dificuldade do luto é por isso, né, tá cada um sozinho, a gente, né, eu me lembro que eu acho que a última vez que eu fui pra rua foi na morte da Marielle, né, depois eu acho que eu nunca mais fui, e é isso, né, isso faz muita falta nesses momentos. Mas é isso, assim, eu acho que, por um lado, eu concordo, né, tem muito a ver, assim, o tema do luto, né, mas eu acho que tem a ver com a própria peça, né, como se fosse, assim, algo arquetípico, né, não no sentido atemporal, mas está lá, né, na Antígona, certas frases do tirano, né. Eu acho que tem muita coisa em comum, muitas frases que você pode pegar ali na peça que o Bolsonaro fala e que o Creonte fala, entendeu? Tem, por exemplo, a coisa, eu não sou coveiro, né? O Creonte, ele proíbe de chorar, né? Esse é o nível, né? Não é só as honras funerárias e o luto, você não pode chorar, né? E aqui a gente não pode ser um país de maricas, né? Exato. Né? Então, eu acho que tem ali nessa peça muita coisa que é um arquétipo, assim, praticamente, do tirano, sabe? E pra gente é muito duro, porque é isso, é o que a gente está vivendo, né? É muito impressionante, assim, né? Você sabe, Bianca, alguns aqui fazem parte de um outro projeto de pesquisa que é justamente sobre essa questão dos memoriais da ditadura, né? E a primeira coisa que a gente se deu conta é como não tem. Porque quando a gente foi ver em que lugares a gente vai, que cidades nós vamos visitar, que memorial... Sim, tem Memorial da Resistência em São Paulo, mas que é uma coisa pequena, tal, mas assim, a gente não tem essa coisa dos lugares de memória, né? Dos lugares de memória
né, para pensar os mortos da ditadura. Uhum. Eu não sei, eu tenho pensado muito nisso também, nesse momento presente né, dos governantes, dos prefeitos, cada um está fazendo uma coisa relacionado com a ausência de memória, né? A memória dos mortos da ditadura, né? Né, a falta desse luto oficial, a relação com os próprios, né, os corpos mesmo dos mortos, né? O reconhecimento, né, dos mortos da ditadura, tá tudo tão relacionado, assim, né? Que, enfim. Recordar, repetir, elaborar, né, Paulo? O texto do Freud é mais atual do que o... Enfim, gente, quem quer falar mais alguma coisa? Quer falar, Karine? Karine está ali quietinha. Está interpelando, então tudo bem, posso falar uma coisa. Não estou interpelando, não. Eu pensei muito que você falou também da questão da peste, eu acho que é também impossível, a gente está vivendo isso, né? E a atitude tanto no Hamlet quanto na questão da Antígona, a questão desses personagens protagonistas de reivindicar esse lugar do morto diante justamente dessa pressa ou não fazer o luto, ou proibir o luto, como em Antígona, ou daquele luto rápido que acontece no Hamlet, porque o mesmo, como digamos assim, o mesmo jantar, a ceia que foi, tipo assim, o funeral vai ser o requentado, digamos, para o casamento. Então ele fica indignado como que o pai vai ser rapidamente esquecido. Essa pressa de não se esquecer os mortos. Não sei, ficou me ressoando isso, assim. Essa questão também, e essa questão da peste também, desse ambiente pútrefo, né? Também parece que toda a tragédia vai acontecendo em relação às atitudes também dos governantes, ou a falta de atitude, né? Acho que isso é muito atual. É verdade. Tem o algo de podre, né, no reino da Dinamarca, né? Talvez tenha realmente uma relação mesmo com a peste, né? Não tinha pensado nisso, né? A Kelly, que é mais entendida de DSM, no DSM, quanto tempo que é o luto, Kelly? Você lembra? Luto normal? Lauro, pelo que eu me lembro da última vez que eu olhei, que isso tem uma mudança, né? Era entre 2 semanas e 2 meses era considerado normal. Depois disso era considerado um luto patológico. É mesmo? Tá escrito, é contável o luto? É contável, Nunca ouvi falar DSM isso. é contável. Impressionante. No DSM, a crítica que o Dunker faz ao DSM, né? Esse caráter descritivo do sofrimento que perde todas as outras características da dimensão do sofrimento, né? E tem esses critérios de frequência, intensidade e manifestação dos sintomas em diferentes contextos. Se você manifesta o choro só em um contexto, então isso não é luto, é outra coisa. Entende? Então o DSM segue essa linha. Que loucura, né? Pensar que antes o luto era vivido durante um ano. Sim. Né? Você pensar que hoje em dia as pessoas vão na missa de 7º dia, né? Demarcando algo que já existiu, né? Como se fosse um ritual morto, praticamente, né? Porque, enfim, você sai do shopping, vai na missa de 7º dia. Mas ainda tem muitas culturas, né, que celebram, que vivenciam isso, né, que o ritual... Eu estava vendo um filme até na Netflix, acho que é passado na Tailândia, né, são 7 dias que as pessoas param a vida, né, eu acho que isso atualmente, né, então... Enfim, é algo, né, enfim, impressionante como, né, a cultura ocidental aí tá cheia de problema. Eu lembro de uma vez o Lauro falar dessa dimensão do luto, né? Da própria morte, né? O luto é impedido para o parente, né? Que perde o seu ente querido dentro do hospital antes de perder ele para a morte, né? Então não pode se despedir, não pode ver. E esse ente querido que também, né? Essa pessoa que morre, né?
ela não tem muita possibilidade de perceber o fim da própria vida, porque ela é, enfim, ela é tomada por uma série de intervenções médicas, de anestesiar, né, essa percepção de que ela está indo embora e que tem uma despedida acontecendo ali. Tem um documentário no Netflix bem interessante sobre isso, na verdade, que mostra um lugar nos Estados Unidos, que eles chamam de hospice, e que atende pessoas que estão no fim da vida e que decidem não ir para os hospitais, decidem morrer em lugares que são parecidos com casas, assim, que as pessoas cuidam, e daí tem toda uma celebração, um rito mesmo, né, de despedida dessas pessoas, é muito bonito, depois eu passo para vocês o nome, mas me lembrou isso que vocês disseram. Tem um documentário, para quem quiser ver, acho que aqui o pessoal do grupo já viu várias vezes, porque eu sempre uso em aula. Tem um documentário no YouTube, super curtinho, acho que tem 20 minutos, uma coisa assim, tá? Não vai lembrar. Chama 15 Filhos. São 15 filhos de pessoas que morreram na ditadura, né? E é muito interessante eles falando, porque assim, tem frases do tipo... Uma que me tocou muito é um sujeito que pergunta: como é que eu faço o luto do meu pai se eu só tenho uma foto dele de quando ele tinha 6 anos? Assim, porque qual a imagem, né? Inventar uma imagem para, inclusive, poder perder essa imagem e tal, né? Mas o que eu ia falar agora é de uma moça, porque toca no que você falou, não é nenhuma pergunta, é só para você comentar, né? Mas toca no que você falou do direito, da justiça, porque tem uma hora que ela fala assim: não tem como ter justiça, porque ninguém vai devolver, né? Meu tio, acho que é o tio dela, ela fala assim: eu quero vingança. Eu achei isso uma coisa assim, porque é algo que nunca se diz, nunca, né? Assim, é considerado, não se deve falar, né? Não se deve falar isso, né? E ela diz: não, eu quero vingança. Uma coisa, é um momento do documentário muito forte. É, forte mesmo. Essa aí é meio tipo antigo, né? Ela fala mesmo, não tem pudor. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que quando o Derrida demarca, né, que o direito nasce da vingança, eu acho que é outra coisa que a gente tem que pensar, né? Eu acho que é algo que não dá para denegar, assim, não dá para passar batido, né? Acreditar que a justiça é a lei, é o direito, né? Acho que tem tanta coisa a mais ali, tem tanto problema, tem tanta coisa. Mas gostei, eu vou ver o documentário. 15 filhos, né? É muito bonito, é muito bonito. É curtinho, é super curtinho. Tudo bem, gente? Eu sempre fico assim, um pouco melancólico no final, porque nessas horas a gente ia para algum lugar, né? Sempre era assim, né? No evento, nessa hora a gente ia tomar uma cervejinha, tal, não sei o quê. Tem aquelas perguntas que a gente só faz no outro momento, que a gente nunca faz nessa hora agora, né? Você faz em outro momento e tal. Tem o pessoal mais tímido que espera para fazer a pergunta ali no cantinho. E o virtual tira essas coisas, né? Essas coisas no virtual todas ficam apagadas, né? Mas, enfim, é o que está dando para fazer agora. Então, eu te agradeço de novo, Bianca. Em geral, eu faço um compromisso com as pessoas, que é assim: quando voltar ao presencial, a gente te chama de novo. Aí você vem em Campinas, aí a gente pode fazer toda essa coisa, né? Se encontrar e tal. Enfim, né? Com certeza. Mas por enquanto eu te agradeço por essa nossa sessão virtual, agradeço todo mundo que teve aí, né? E se vocês puderem acompanhar nossa página no Facebook, a gente está sempre lá divulgando os eventos, tem bastante coisa interessante. E, bom, um beijo para todo mundo, bom ver Paula, Kelly, Thales, a Yara, Matheus, a Karine, um beijo para todo mundo aí. E Obrigada, até a próxima, gente. pessoal. Foi ótimo, um prazer. Prazer foi nosso, viu, Bianca, de verdade. Obrigada, E Bianca. eu coloquei o link do texto da Bianca no chat. Se alguém quiser, o link do texto dela está ali no chat. Tá bom, gente? Valeu. Beijo para todo mundo. E Kelly, depois manda um e-mail sobre o seu Vou te trabalho. mandar, com certeza. Obrigada por tudo.